Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos espirituais. Então vamos nesse momento acalmando os nossos pensamentos, serenando o nosso espírito, agradecendo a Deus, em especial pela nossa vida, por mais um dia, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, nossa Maria Santíssima, agradecendo e cumprimentando a irmã Anastácia e toda a sua equipe, que nos recebem com tanto amor, que prepararam todos os detalhes, tudo aquilo que necessitamos nessa noite de hoje. Em especial também agradecemos a presença dos nossos amigos veterinários responsáveis pelos trabalhos juntos aos nossos irmãos menores. Que seja uma noite de muita luz, de muito trabalho no bem, que possamos todos nós receber aquilo que nos foi preparado, aquilo que nós necessitamos, bem como aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui, aqueles dos nossos irmãos que estão nas vibrações, nos tratamentos, nos acompanhando à distância, que eles também recebam tudo aquilo que necessitam. Então, como sempre, nós iniciamos a nossa prece cantada na São Francisco. Se puderem acompanhar aí na cantoria, nós agradecemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então hoje o nosso evangelho é um pouquinho mais rápido, né? Alguém gostaria de abrir hoje? Aqui? Só que aqui eu vou voltar para pegar no começo do item, tá? Então, o evangelho de hoje foi aberto no capítulo 6. Esse é um capítulo mais breve do evangelho, mas não é por conta da sua pouca importância, né? Porque ele vai trazer para nós a respeito do Cristo Consolador. E o item que foi aberto para nós foi nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Então vamos contextualizar essa passagem, né? O Cristo Consolador, ele começa com uma passagem de Mateus e diz assim: vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, é uma fala de Jesus, né, convidando a todos a tomarem o seu jugo. Lembrando que naquele contexto judaico, né, haviam escolas, classes de rabinos, e cada grupo
tinha ali vamos dizer assim, uma lista de ordenações que era, olha, o rabino tal, ele tem tantos julgos, tantas regras, né, para que possam fazer parte daquele grupamento. Então chegava a ter mais de 300 regrinhas ali para se conseguir fazer parte daquela sociedade, daquele grupo religioso. Eles eram sectários, né? Haviam várias ramificações ali do judaísmo. Acho interessante quem quiser assistir aquela série The Chosen, né? Ela passa bem legal essa visão de tipo, vamos tentar conseguir apoio do tal grupo, eles vão migrando entre os próprios judeus ali para obter apoio para determinada ideia, para determinado segmento. E aqui, Jesus ele fala, olha, eu não tenho muitas regras, né? Mas vocês precisam também tomar sobre vós o meu jugo, né? Que ele fala, ter a humildade, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria para si mesmo. Então, são pequenas, né? Não são muitas as regrinhas de Jesus, mas são regras abrangentes que vão ali trazer para nós o compromisso principal da caminhada de cada um de nós. Só que existem, né, dentro do estudo religioso, algumas discrepâncias, né, algumas opiniões a respeito de uma continuidade desse capítulo que fala sobre o Cristo Consolador, o advento do Espírito de verdade, o Espírito da verdade, né? Então aqui ele fala, existem traduções que diferem, né? E ele fala assim, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo que eu vos disse. Então aqui Jesus profetiza, né, a vinda de um Consolador prometido, e esse advento, essa vinda desse Consolador prometido, ela é entendida de muitas maneiras. Muitos acreditam ainda que Jesus voltará, outros, né, acreditam que seja uma pessoa, né, e nós entendemos que esse Consolador prometido ele vem em forma de um ensinamento trazido pela própria espiritualidade para nós, que é o Espiritismo, que ele coloca aqui, né? Meu Pai enviará em meu nome e ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Então, para nós, esse Consolador prometido foi trazido em forma não de uma pessoa, de um indivíduo retornando de Jesus propriamente dito, mas sim da ideia de Jesus gerida, né, gerenciada por ele mesmo, e através disso ele traz para nós as verdades, as revelações que vão auxiliar a nossa compreensão a respeito daquilo que ele falou em outro momento, só que, né, de uma maneira apta àquele povo, aquele momento, aquele grau de instrução que as pessoas tinham. Então hoje, e vamos dizer, com as bases que o Espiritismo permite para nós, dessa interação entre espírito e matéria, dessa explicação de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos tendo cada vez mais condição de compreender e quem sabe, né, que é o objetivo principal, praticar aquilo que está sendo proposto, né? Proposto o quê? Para o nosso desenvolvimento pessoal, através da nossa transformação interior, que vai refletir nas nossas ações, no nosso dia a dia, em especial no contato com o nosso semelhante. Não tem como nós nos insularmos, né? Nós vivermos ali sozinhos, sem a relação entre um e outros, que é o grande fator que vai realmente revelar aquilo que a gente está, vamos dizer assim, aprendendo, né? Porque é no desafio, é no dia a dia, é na troca entre cada um de nós que nós vamos
descobrindo o tamanho do nosso coração, o tamanho da nossa paciência, o tamanho do nosso amor, né? Então, é o dia a dia mesmo que vai mostrar os passos que nós já demos e onde estão os pontos que nós precisamos melhorar para, quem sabe, aí, um dia, cada vez mais nos aproximarmos aí do nosso grande exemplo que foi Jesus, né? Então aqui ele traz para nós esse advento do Consolador, o Consolador como é o Espírito de verdade que traz essa mensagem. Então o próprio Espiritismo, existem linhas de Espírito de verdade é Jesus, Espírito de verdade é João Batista, Espírito de verdade é uma pleiade, né? São vários espíritos que trouxeram, mas independente disso, nós entendemos que Jesus, né, é o governador, é o comandante do planeta Terra, então com certeza ele foi quem organizou toda essa mensagem, né? No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá no prefácio, que fala assim, são as vozes dos céus que vêm trazer para nós essa mensagem, né? Vem trazer esses ensinamentos. Então, nada mais são do que os nossos irmãos, nós mesmos, né? Quando estivermos despidos do nosso corpo físico, que estão trazendo a mensagem e falando, olha, é assim que funciona. Vocês querem ouvir, querem aprender? Então, aprendam, porque vai ser útil, né? É necessário para vocês. O Espiritismo não está se colocando além de nenhuma outra religião, porém, ele traz explicações que antes nunca nos foram trazidas. Por quê? Porque ainda não eram compreendidas, ainda não era a hora certa. Então, não é uma pessoa, não é um indivíduo que veio trazer tudo isso, é a natureza. É um conjunto mostrando para nós, olha, é assim que é. As leis são dessa forma regidas. Agora, o que a gente faz com tudo isso é individual, né? O nosso aproveitamento. E essa instrução dos Espíritos que foi aberta, né? Ele fala, veio como outrora dentre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, atei em feixes o bem disperso pela humanidade. E disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Assim, essa aqui é uma mensagem, né, do Espírito de Verdade. Então, esse item é uma mensagem do Espírito de Verdade trazendo para nós essa explicação, né? Se a gente for analisar a mensagem, ele fica bem claro, né, que parece ser Jesus, né? Ele falou, em outrora eu vim ensinar a divina verdade, né? E agora eu estou trazendo. Então, assim, não vai mudar nada se for esse ou for aquele, mas a gente entende que Jesus está ali, com certeza, organizando toda essa mensagem, né? Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isso é, morto pela carne, pois a morte não existe, socorrei-vos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, se faça ouvir para clamar-vos. Orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Então, eu não vou ler aqui, quem quiser. Esse capítulo é bem curtinho, mas é interessante, porque a gente vê que em muitas épocas nós estamos sendo relembrados, e nós estamos sendo relembrados conforme a nossa capacidade, né? Lá para trás, né, veio Moisés e trouxe para nós os 10 mandamentos, não mata, não rouba, não adultere e assim por diante, né? Veio, não sei quantos mil anos depois, Jesus falou, olha, eu não vim destruir tudo lá o que os profetas falaram, mas eu vim ressignificar tudo isso, eu vim trazer para vocês um complemento e mostrar
para vocês que isso é passível de ser praticado, bem como, olha, a pureza não está ali nos rituais, mas na conduta e no tratamento que nós damos uns aos outros, né? Só que passam-se mais alguns milhares de anos, né? Nosso desenvolvimento intelectual, as ciências e tudo mais vai crescendo, e aí chega um momento que as explicações também começam a ficar vagas, faltam alguma coisa, né? Então a espiritualidade, né, a mando de Jesus, que é o mensageiro de Deus aqui para nós, aí ele chega e fala, agora está na hora de vocês saberem um pouquinho mais além. Então vem os próprios desencarnados, né, porque quando nós retornamos ao plano espiritual, nós temos uma consciência mais ampliada das leis de Deus e das verdades. Mas aí eles vêm e falam, agora nós vamos orientar aqueles que estão prontos, né, com certeza aqueles primeiros, Kardec e toda a sua equipe ali, estavam bastante preparados para organizar tudo isso, e vem e monta um material e fala assim que funciona. Então, o Espiritismo vem para realmente instruir, né? Tem o cunho religioso, né? Pois nós espíritas somos cristãos, mas ele tem a parte científica, né? Que é a experimentação. Houveram diversos, né, experimentos, a parte de médiuns de efeito físico. Lá no começo do Espiritismo, a gente entende que precisava se ver para crer, né? Então tinha muita a parte sensorial, né? Materializações e tudo mais, para poder se fazer isso aceitável, né? Mas também esse cunho filosófico que vem trazer essas três bases que nos dão essa doutrina, vamos dizer, baseada na racionalidade, a fé raciocinada. Então o Espiritismo, ele é uma doutrina pautada no estudo, no aprendizado, no entendimento, e sem deixar de esquecer que sempre tudo isso deve ser voltado para a nossa prática. Então, quanto mais, né, nós formos nos capacitando, né, quanto mais, vamos dizer assim, o trabalhador está pronto, as obras vão aparecendo, né, então eu acredito que é isso que a espiritualidade faz com a gente. Então o Espiritismo veio para fechar a verdade. Não, ele veio para parcialmente trazer uma verdade, que ainda nós não temos capacidade de compreender por inteiro. Né? No entanto, que a pergunta número 1 ali do Livro dos Espíritos fala, que é Deus? Gente, vocês ainda não têm capacidade para compreender. Vamos dar alguma noção para vocês, mas essa questão, um dia, quando vocês se tornarem espíritos puros, vocês vão conseguir penetrar os desígnios de Deus. Então a gente vê que ainda há muito caminho pela frente, né? Tem muito desenvolvimento para todos nós, porém hoje é um desenvolvimento guiado, né? Nós temos base para saber para onde nós estamos indo. Então, o Cristo Consolador que muitos aí confundem ou tem a sua linha de pensamento, né? Que vai retornar Jesus, que vai acontecer isso, para nós ele já veio em forma de, vamos dizer assim, de seus ensinamentos sendo relembrados e, vamos dizer assim, de maneira que eles não vão mais nos deixar. Né? Por quê? Porque tá aqui, tá escrito, tá. Se alguém chegasse e queimasse todas as obras que Kardec codificou, viriam outras informações através da mediunidade, que ela é presente em todos os campos do planeta, e falariam tudo de novo para nós. Né? Então, essa é a mensagem, vamos dizer, o centro dessa mensagem aqui, mas quem quiser ler capítulo 6. Gostaria de comentar alguma coisa, trazer algum complemento, alguma dúvida? Certo? Beleza? Bom, então nós vamos seguir para os nossos passos, né? Lembrando que aqui presencialmente nós vamos dar continuidade aos trabalhos, mas aqueles dos nossos irmãos que estão acompanhando pelas nossas transmissões, que estão nos nossos tratamentos à distância, possam eles receber todo o auxílio, a visita das nossas equipes, levando a cada um, seja nosso irmãozinho menor, os seus tutores, os seus lares, aquilo que for necessário, em especial o amparo espiritual para cada um conseguir vencer aí as suas dificuldades. E aqueles também que estão acompanhando pela primeira vez, se quiserem deixar o nome do seu animal, daquele que precisa de auxílio no
nos comentários, entrar em contato pelo e-mail, pelo Facebook, pelo canal do YouTube também, fiquem à vontade. Então aqui nós seguimos presencialmente, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.